Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 21 de junho de 2023. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, recebe estudantes da Escola Estadual José Maria Matozinho e explica funcionamentos do Legislativo. Projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô propõe a Arena Country na cidade. Vereador Permínio Monteiro faz indicação à Prefeitura para a criação de espaço público para eventos musicais em Campinas. E o quadro Giro Ambiental foi até a Unicamp conhecer método que ajuda a identificar o tempo de maturação dos alimentos. E a gente abre a edição de hoje falando sobre o clima. Eu, que sou calorento, estou sentindo frio já faz algumas semanas, mas hoje, oficialmente, começa o inverno. Então, estou na expectativa de saber se tem previsão de frio extremo, se teremos muita chuva. Por isso que eu aciono a nossa repórter Rúbia de Oliveira, que está lá no CEPAGRE, o Centro de Ensino e Pesquisa em Agricultura na Unicamp, e tem as informações. Estou curioso, viu, Rúbia? Principalmente sobre as temperaturas. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde para você também, Gabriel. Boa tarde a todos. Assim como você, todos nós estamos na expectativa do inverno. Agora, se o frio que fez a semana passada, né, for aí uma amostra de como será o inverno de 2023, eu vou te contar que eu já tenho uma cobertinha reservada para os links ao vivo. Gente do céu, que frio que foi aquele de sexta para sábado e domingo. Ficou todo mundo aninhado dentro de casa, né? E a estação mais fria do ano chegou. Ela chegou, o início do inverno, gente, foi agorinha, oficialmente às 11 horas e 58 minutos. E você sabia que com o início do inverno nós teremos hoje o dia mais curto do ano? É isso mesmo. Nós estamos aqui para falar com a pesquisadora Ana Ávila, ela que é pesquisadora da CEPAGRE e vai falar para a gente sobre essa questão aí do solstício de inverno, dia mais curto do ano, porque no inverno é assim, né? São dias curtos e noites longas. Seja bem-vinda, boa tarde para você. Que bom poder estar aqui com uma especialista que vai explicar para a gente o que nós devemos esperar do inverno. Mas primeiro, fala pra gente o que é esse solstício de inverno, dia mais curto, né? Boa tarde, seja bem-vinda, Ana. Boa tarde, muito obrigada. Nós temos o solstício de inverno e o solstício de verão. O que significa isso? Que nós estamos hoje, oficialmente, com a entrada do inverno, nós temos o dia mais curto e a noite mais longa. Isso se deve ao fato de que o Sol está iluminando mais intensamente o hemisfério norte. Então, lá eles têm o inverso, ou seja, os dias no hemisfério norte estão os dias longos e as noites curtas. E aqui, hoje, entrando no inverno, então nós temos a noite mais longa e o dia mais curto. Isso muda um pouquinho de local para local, conforme a latitude do local. E agora, progressivamente, até o verão, nós vamos aumentando dia a dia o comprimento do dia e a redução da noite, até a entrada do verão, quando nós temos o solstício de verão, que se inverte. E aí, os dias são longos e as noites curtas no verão. O inverno chegando, né? A noite mais longa, propício para sopa, cobertinha. E agora a gente vai falar sobre a influência do El Niño, porque parece que este ano o país está sob a influência do El Niño, que vai impactar diretamente as condições climáticas do nosso inverno. O que a gente pode esperar a partir de hoje? A expectativa é de que o inverno seja ligeiramente mais quente do que a média e ligeiramente mais seco do que a média, ou seja, nós temos nessa época do ano o período mais seco realmente, chove pouco, mas nada impede que nós tenhamos situações como a semana passada, nós tivemos 2 dias consecutivos com chuvas e depois o declínio acentuado das temperaturas, mas essas condições a gente deve acompanhando e nós não temos como prever exatamente, nós temos uma tendência geral e de forma geral espera-se que o inverno seja mais seco,
já é uma estação seca, né? Mas a gente espera que ele seja ligeiramente mais seco e também ligeiramente mais quente. Então, devem predominar condições de dias secos, ensolarados, e a gente sabe que em dias secos, ensolarados, nós temos dias com baixa umidade relativa do ar e também isso aumenta o risco de queimadas aqui na nossa região e também aquele risco com a saúde. Exato. Agora, para quem não lembra, né, do El Niño, seria o aquecimento das águas do Pacífico. Esse inverno ele está sob a influência do El Niño. Então vamos lembrar o que é esse El Niño. O El Niño ele tem dois fatores que se configuram para que a gente possa afirmar efetivamente que estamos sob a influência de um fenômeno climático El Niño. O El Niño, o nome El Niño vem porque ele foi descoberto na costa do Peru por volta do Natal, em torno aí do Natal. Então El Niño é o menino Jesus, né? Então por isso é o nome El Niño, né? E ele se caracteriza pelo aquecimento das águas ali da costa do Oceano Pacífico Equatorial. Então as águas ficam mais quentes e, em consequência de que a gente ainda não sabe exatamente o que provoca esse aquecimento, mas existe um acoplamento, ou seja, o oceano e a atmosfera. Então são fatores que devem estar totalmente acoplados para que a gente se configure o El Niño. Então ele tem, além dessa parte do aquecimento das águas, ele também tem um acoplamento, uma variação na pressão atmosférica ali na região da Austrália, no norte da Austrália, também na Polinésia Francesa. Então isso configura o El Niño e a expectativa é de que esse El Niño possa ser de intensidade moderada, pelo menos aí até o final do inverno e primavera. Influencia bastante aqui no Brasil, né? Agora vamos falar de Campinas. Campinas, o ano passado, como foi o inverno e a comparação do inverno do ano passado para a previsão, né, do inverno deste ano de 2023. Então, em função do El Niño, uma das características que ele tem sobre a nossa região aqui, Campinas, é temperaturas ligeiramente acima da média. Então, isso é o que a gente falou sobre a expectativa do inverno, isso já pode ter uma leve influência aí do El Niño em função desse aumento aí das temperaturas, né, das temperaturas do ar. Então, a gente tem uma redução de noites frias. Essa é uma expectativa do El Niño, essa é uma grande característica que ele tem. E a questão das chuvas, o fato de termos a redução das chuvas por conta das frentes frias ficarem mais retidas no sul do país. Existe ainda algumas dúvidas sobre isso realmente, mas a expectativa é que a nossa região tenha essa influência do El Niño com relação ao aumento das temperaturas aí para o inverno. Mesmo com o aumento das temperaturas, a gente pode descartar massas de ar frio, geada? Como é que vai ficar? Não. Né? Nós temos, em média, essa tendência, mas a gente não tem como prever exatamente se a gente não vai ter entrada de massas de ar frio de origem polar, porque elas vão acontecer mais no sul do país, de uma forma mais... e podem chegar aqui até a nossa região. Então, existe essa possibilidade, mas a gente consegue prever com menos dias de antecedência, aí, numa tendência de até 15 dias. Antes disso, a gente não consegue ter uma previsão. Então, existe essa possibilidade, sim, de termos massa de ar frio. Claro que o que deve predominar é um tempo um pouco mais quente. Um tempo um pouco mais quente e um pouquinho melhor do que aconteceu na semana passada, né? O que aconteceu na semana passada? Por que tanto frio aí, principalmente de sexta para sábado e no domingo também todo mundo ficou encorujado dentro de casa, né? Foi uma intensa frente fria, ela se deslocou, passou por todo o sul do país de uma forma muito rápida e essa frente fria ela veio acompanhada de uma massa de ar de origem polar que provocou o que a gente chama até de friagem, que é o declínio das temperaturas no Acre, Mato Grosso do Sul, toda aquela região foi afetada por essa massa de ar frio de origem polar, porque foi uma massa muito continental. E quando acontece isso, realmente a gente tem declínios acentuados das temperaturas em todo o estado, como aconteceu, inclusive até a região centro-oeste, tudo foi praticamente todo o centro-sul do país afetado. Nós tivemos também uma situação atípica, acredito eu, aquela, me corrija se eu estou errada, não sei se é neblina, se é névoa, parece que o céu desceu. Estávamos dentro da nuvem, na verdade é isso mesmo, por conta da excesso de umidade, né? A chuva
parou, mas ficou muita umidade no ar e a temperatura foi declinando ao longo da noite, o que é normal. Então, esse excesso de umidade, muita umidade mesmo, beirando 100%, e o declínio das temperaturas fez com que a gente tivesse aquela condensação muito próxima. Então, exatamente, é como se a gente estivesse dentro da nuvem mesmo. Então, é um fenômeno do nevoeiro, né, com redução muito grande da visibilidade. Aí, o nevoeiro ele é até 1 quilômetro, quando a gente consegue enxergar numa distância muito curta, e foi o que aconteceu em várias regiões, exatamente por conta desse excesso de umidade e o declínio das temperaturas. E que bom, então, que de acordo com a previsão, a gente deve alertar as pessoas que nos assistem que é uma previsão e não uma precisão, né? Mas de acordo com a previsão, o inverno, então, vai ser mais tranquilo, mais calmo, mais quentinho, e que o que aconteceu a semana passada, né, não é a amostra do inverno que está chegando, não, né? Não é essa a expectativa, não é isso que nós temos com relação aos modelos que dão uma expectativa de mais longo prazo. Tá certo, então. Olha, gente, nós falamos com a pesquisadora, a Ana Ávila, repassamos a informação para você de como vai ser o nosso inverno 2023. Começou hoje, vai até dia 21 de setembro, né? Sim, exatamente quando nós temos aí, então, a entrada da primavera. E qual a dica que você deixa para as pessoas que gostam do inverno e para aquelas que não curtem muito o inverno, como se proteger, como que a gente deve agir, né, diante, de repente, de um frio repentino? São duas questões. Uma é esse tempo mais quente e mais seco, ele exige cuidado com relação à hidratação, manter a umidificação do ambiente. Isso é uma questão muito importante, até porque, como eu falei antes, a gente tendo o ar mais seco, a gente tem aumento de focos de queimada, infelizmente, por vários fatores. E isso diminui a qualidade do ar. Então, risco com a saúde. E com relação ao frio, sempre evitar se expor a essa temperatura mais baixa, porque é uma variação muito brusca e isso realmente tem um impacto muito importante na saúde, sobretudo dos idosos e das crianças. Certo, Ana, sempre um prazer falar com você, sempre muitas informações, né, que a gente vai levar aí para o inverno todo, pode ter certeza. Muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com o nosso jornal aqui, pessoal da TV Câmara Campinas. É sempre um prazer atender vocês. Maravilha. Gabriel, é isso. A Ana falando com a gente, falando aí da previsão para o nosso inverno de 2023, e eu vou te contar, viu? Muita roupa, aconchego, sopa, caldinho de feijão, né? E aí é o seguinte, se o inverno não for tão rigoroso assim, dá até para arriscar, fazer uma caminhada, né? E a gente tem sorte, viu? Porque, como disse a Ana, o que aconteceu na semana passada, aquela queda brusca de temperatura, não é a amostra do inverno que teremos aí nos próximos meses, tá bom? Voltamos ao estúdio e olha, sopa, café e muito chocolate quente para a gente se manter aquecido neste inverno. Tá certo, então. Muito obrigado, Rúbia de Oliveira. Também quero agradecer a disponibilidade do tempo da Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE, por todas as informações, e vamos conferir, então, como será este inverno aqui em Campinas e também na nossa região. Bom, hora das notícias da metrópole. Agora nós vamos conhecer o trabalho do Centro de Documentação Cultural, ainda lá na Unicamp. É um espaço voltado à preservação física de acervos e documentos, entre eles uma ampla documentação de Monteiro Lobato. Aqui funciona o SEDAI, Centro de Documentação Alexandre Eulálio, da cidade de Campinas. Este local guarda acervos de vários literatos brasileiros desde 1984. São mais de 750 manuscritos e datiloscritos, 650 fotografias, desenhos e impressos. O SEDAI, Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio, foi fundado em 1984 a partir de dois grandes acervos. Um do professor Alexandre Eulálio, que emprestou o nome, ao nosso centro, e o outro do escritor Oswald de Andrade. Então, ambos chegaram em 84 e ao longo dos anos aí nós fomos acumulando diversos outros acervos da área da literatura e da linguística. Hoje nós temos mais ou menos 80 conjuntos documentais.
Ao longo dos anos, dezenas de outros conjuntos documentais foram incorporados ao acervo com o intuito de atender a interesses de pesquisa. Dentre as relíquias preservadas no SEDAI está o acervo de Monteiro Lobato. Isso, são os originais mesmo, né, de Lobato, produzidos, acumulados por ele. E eles chegaram até aqui através de uma doação da família mesmo. Foi uma doação em comodato, no ano de 2000, e veio através de uma professora nossa da casa também, né, a professora Marisa Lajolo, que pesquisa Lobato, e convenceu, trouxe a família até aqui, né, para conhecer o nosso trabalho, e convenceu a depositar esse importante arquivo aqui no nosso centro. O Arquivo de Lobato também conta com livros, manuscritos, crônicas e traduções, além de desenhos, aquarelas e fotografias. Voltada à preservação física do acervo, o SEDAI tem por função promover e assegurar medidas que visem a estabilização do processo de degradação dos documentos, prolongando o tempo de vida e qualidade de acesso aos mesmos. Primeiro, o acervo passa pelo ateliê de conservação, como explica a arquivista Maria Valéria. Aqui no ateliê de conservação, a nossa preocupação é trabalhar, assim, dar vida útil, né, assim, ao documento. Nós trabalhamos em 3 etapas, digamos assim, para ficar mais didático, né? A gente faz a parte da higienização dos documentos. Quando os documentos chegam aqui, a gente faz a limpeza deles, desmetaliza, usa trincha, faz a limpeza mecânica, né, que a gente chama. Em seguida, a gente faz a conservação, que é a intervenção propriamente dita no documento, e onde a gente utiliza, né, aqui vários materiais de qualidade arquivística. E, por último, a gente faz o acondicionamento para guardar em nossa reserva técnica, que é uma área climatizada, e onde a gente faz o controle da temperatura e da umidade dos documentos. Somente após estes processos é que começa a pesquisa bibliográfica, identificação documental e contextualização de cada documento. A etapa final é a digitalização, que atua como coadjuvante da conservação documental. E agora sim, o documento está pronto para ser disponibilizado aos pesquisadores, que são atendidos no SEDAI mediante agendamento, e pode ser feito pelo site sedai.iel.unicamp.br. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora das notícias do Legislativo. E estudantes da Escola Estadual José Maria Matosinho visitaram a Câmara Municipal e participaram de uma palestra com o presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, sobre o tema cidadania. O encontro foi realizado no plenarinho, então confira na reportagem como foi. A Câmara Municipal recebeu a visita dos estudantes do ensino médio da Escola Estadual José Maria Matosinho, na noite da última sexta-feira. No total, 28 alunos e 3 professores foram recepcionados pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Luiz Rossini, no plenarinho. A visita foi uma solicitação da própria escola para que os alunos pudessem conhecer o poder legislativo e praticar o tema cidadania estudado em sala de aula. Professor Luiz, parabéns e os demais professores, né, por essa ação, por essa iniciativa. É muito legal a gente ver as escolas, né, trabalhando esse tema cidadania, e mais legal ainda é ver essa juventude, né, se interessando. Durante a visita, os estudantes receberam o gibi da Câmara de Campinas. A publicação é um instrumento de informação que, em formato de uma revista de história em quadrinhos e passatempo, ensina de maneira lúdica os principais conceitos, envolvendo o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Acontecem várias coisas aqui na casa durante todos os dias. Os vereadores eles vêm todos os dias para cá e eles se reúnem todas as segundas e quartas-feiras, às 18 horas, aqui no plenário. Os 33 vereadores têm que estar presentes e eles fazem o que a gente chama de reunião ordinária.
porque ela acontece ordinariamente, né? Toda semana, essas 2 vezes. É uma obrigação do vereador estar aqui. Quem preside a reunião é o presidente da casa. A cerimonialista ainda explicou sobre o funcionamento da casa e as funções do cerimonial e equipe de comunicação. Depois, os alunos assistiram a um vídeo institucional e histórico da Câmara. Com edições destinadas aos estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e dos 1º e 2º anos de ensino médio de escolas públicas e particulares, possibilita a participação dos alunos em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal de Campinas, onde cada um deles atua como jovem vereador ou jovem vereadora. Na palestra ministrada pelo presidente Rossini, os jovens aprenderam um pouco sobre direitos e deveres, os tipos de direitos e de leis e também puderam refletir sobre o que é cidadania. Sou vereador pelo Partido Verde, atualmente sou presidente da Câmara Municipal de Campinas e vice-presidente do Parlamento Metropolitano de Campinas. Mas antes disso tudo, ou o que me permitiu assumir essas diversas tarefas, responsabilidades na sociedade, é que, antes de tudo, eu sou cidadão. Uma coisa importante, o cidadão é o resultado das suas atitudes. Como é que você quer ser visto como cidadão? Que cidadão que você é? É aquilo que você faz, aquilo que você age. Como é que é você visto pelos teus amigos? Participar da vida da sociedade, do bairro, da igreja. Fazer consumo racional de água, energia elétrica, tudo isso é ser cidadão, atitudes cidadãs. O bate-papo foi encerrado com uma mensagem do presidente da Casa de Leis. Ao final da visita, os estudantes conheceram o plenário da Câmara e registraram o momento. A gente precisa da colaboração de outros, precisa da colaboração, orientação dos professores que vão dar essa base de conhecimento, informação. A gente precisa de apoio dos pais, amigos, né? Então, uma das coisas que é boa para você garantir o teu sucesso, o teu futuro, o teu projeto de vida, são as relações que você constrói, né? Então, cultive as boas amizades, seja você também um bom exemplo de amigo, as boas relações, porque elas vão te ajudar a realizar o teu sonho. E olha só, para fortalecer a cultura agro e country, o vereador Carlinhos Camelô quer criar o evento Arena Country, com danças, exposições e comidas relacionadas a essas atividades. O vereador Carlinhos Camelô protocolou um projeto de lei ordinária para a realização da Arena Country, evento cultural, artístico e temático, onde toda a estrutura será baseada na cultura country, como música, danças, exposição de animais, vestimenta, comidas e decoração. Esse projeto de lei, ele veio devido à polêmica que trouxeram a essa Casa de Leis aqui. Alguns ativistas que não querem rodeio aqui na cidade de Campinas e pessoas que querem um rodeio na cidade de Campinas. Esse projeto Arena Country, ela visa trazer aqui para Campinas um espaço onde tem eventos artísticos e eventos aí que pode juntar a agro junto, várias feiras noturnas nesse período de rodeios. Na justificativa da proposta, o autor diz que o evento poderá ser realizado em áreas públicas ou parques da cidade, atraindo o público local, fortalecendo a economia e trazendo para o município grandes nomes da música nacional. Futuramente, o vereador quer conversar com o prefeito para que o evento tenha um local próprio. Eu viso assim, como foi citado aqui, para a cidade é bom. Trará renda para a cidade, trará entretenimento para a cidade. Eu acho que as pessoas vão gostar. E quanto aos ativistas que são defensores dos animais, também eu acho que eles vão aceitar essa proposta, porque nós não estamos colocando rodeio. Não vai ter animais, não vai ter ali as questões disso aí. Pode ter exposições, pode ter algo assim que não maltrate os animais. O projeto possibilita o município a firmar convênios, contratos de repasse
ou termos de parceria com entidades públicas ou privadas para a realização do evento, que teria sua previsão de acontecer anualmente no mês de julho. Para se tornar lei municipal, o projeto precisará ser aprovado em 2 votações no plenário e, na sequência, ser sancionado pelo prefeito. O que falta é nós passar por essa casa aqui, os vereadores votarem favorável ao projeto, ir para a sanção do prefeito, fazermos uma conversa com o prefeito, achar esse espaço na cidade de Campinas, onde a gente proporcionar esse evento, e aí eu acho que está tudo certo. Eu acho que Campinas ganha com isso. O vereador Permínio Monteiro fez uma indicação ao Executivo para que seja criado um espaço público para eventos musicais aqui em Campinas. O vereador Permínio Monteiro está solicitando ao Executivo, por meio de indicação, a construção de um espaço público voltado para a realização de eventos musicais em Campinas. Essa indicação é devido a essa discussão e esse debate que está tendo referente a rodeio. E eu defendo o não maus trato aos animais, não aos rodeios, mas sim um festival country, uma arena musical. Através dessa indicação, a gente está solicitando ao prefeito que seja feito um espaço de arena musical aqui na cidade de Campinas. Não só para atender a questão das festas de músicas country, sertanejas, mas também outros segmentos. E a questão é qual que é? Economia e emprego. Tá, vai gerar economia e emprego, mas quanto à questão dos rodeios, em relação a isso, a gente está lutando para que não aconteçam os maus tratos aos animais. Mas qualquer tipo de evento, seja ele country, sertanejo ou outro, sim, apoiamos, através da indicação, onde o prefeito vai ter a possibilidade de analisar e fazer esse espaço exclusivo para as músicas aqui na cidade de Campinas. A indicação é uma ferramenta legal, por meio da qual os vereadores encaminham à Prefeitura demandas necessárias para atender às necessidades dos bairros de Campinas e da cidade como um todo. Permínio comenta sobre o espaço existente na Estação Cultura. De acordo com o vereador, o local não comporta um evento de grande porte. A questão da Estação Cultura, ele já é um local mais voltado para outros tipos de eventos, que nem feiras, encontros de algum outro segmento que acontece ali, mas ali ela também não tem essa estrutura para fazer um mega evento, um evento de grande porte. Ela sofre muito na questão de estrutura. O parlamentar reforça a necessidade de um ambiente próprio para eventos musicais no município. A questão de um espaço exclusivo é pensando do lado econômico, porque existem muitas casas noturnas em Campinas, existem alguns locais de eventos que são privados, porém o valor é altíssimo. Não é todo mundo que tem condições de ter acesso a isso, principalmente as pessoas da periferia. Se ela vai num show, ela paga caríssimo. Você vai num show do Menos é Mais, você vai num show do Gustavo Lima ou um outro privado, tem gente que não tem condições de pagar. E hoje, pensando nesse sentido da construção de uma arena musical, vai permitir essas pessoas que não têm condições a ter acesso a esse tipo de festival, country ou sertanejo, ou seja ele qual outro segmento. Então é muito importante. Permínio realça a importância do entendimento do prefeito Dário Saad referente à construção de um espaço popular para eventos na cidade. Seria o ideal o prefeito, através dessa indicação, entender que Campinas precisa. Campinas, como disse você, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e ela suporta muitos tipos de eventos. Nós temos o The Hall em Palm Plaza, que tem muitos eventos, porém é caríssimo, o ingresso é caríssimo, não é qualquer um que tem condições de ir lá. Eu acho que tem que ter um local popular, onde a população com menos situação, com a situação econômica não tão favorecida, possa ter o privilégio de participar e poder ir nesses eventos. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 39ª no ano. E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 7 projetos. Entre eles está em votação inicial projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo,
que cria a Frente de Inibição ao Assédio nos órgãos da administração direta e indireta de Campinas. A vereadora que criou essa proposta aqui para o Legislativo no ano passado, no período em que presidiu a Casa de Leis, enfatiza que tanto o assédio sexual quanto o moral são repugnantes e merecem um efetivo combate e punição àqueles que as praticarem. Para você poder conferir a pauta completa com todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. E olha só, nossa equipe foi até a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp conhecer um método desenvolvido que ajuda a identificar o tempo de maturação dos alimentos, auxiliando a indústria alimentícia ao desperdício zero. E claro que sobre este tema você confere a partir de agora, no Giro Ambiental. Oi, gente! E o Giro Ambiental de hoje está aqui na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp para poder falar sobre um novo método que ajuda a identificar a qualidade dos alimentos. E para isso eu converso com o professor Douglas, tudo bem? Tudo bem, Ana. Professor, muito obrigada por receber a gente. Explica aqui para o pessoal de casa o que seria esse método. Bom, Ana, esses são vários métodos que identificam a composição química dos alimentos, e essa composição química está relacionada a vários fatores, como fatores de qualidade ou de amadurecimento de uma fruta, de mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, ou um alimento que está adulterado ou não. Então, tudo isso a gente consegue relacionar com essa composição e identificar com os métodos que a gente tem trabalhado. Professor, existem muitos produtos adulterados? Sim, existem bastante. Os estudos que a gente tem feito têm encontrado referências que dizem aí que os temperos, vários tipos de alimentos que são de alto valor agregado são muito adulterados. Com relação aos produtos adulterados, qual que vocês encontraram mais? A gente viu, apesar de não ter trabalhado muita coisa com mel adulterado, inclusive teve um problema recente agora do mel que o Brasil exporta para a comunidade europeia, com muita adulteração. Os temperos de forma geral, então a páprica, a cúrcuma, canela e etc., tem muita adulteração, porque é muito simples, né? Um produto em pó, então você pode adicionar várias coisas ali que é difícil de identificar. Então, eu vejo tem gente que fala de receita para aumentar a imunidade, tomar água com cúrcuma, própolis. Então, a pessoa pode, sem querer, a pessoa pode inocentemente estar fazendo mal à saúde. Pode, dependendo do produto que tiver ali como adulterante, pode chegar a fazer mal. A maioria das adulterações tem sido mais de caráter econômico, para ganhar volume, com um produto mais barato. Com óleos também a gente tem muito caso de adulteração, mas dependendo do produto pode sim causar problemas à saúde. Os sensores eletroquímicos mapeiam os elementos presentes nas amostras, conseguindo identificar possíveis alterações nos alimentos. A Faculdade de Engenharia de Alimentos conta com 6 pesquisadores trabalhando com vários segmentos alimentícios, buscando uma aplicação ou um problema que existe na indústria, trazendo soluções para o não desperdício alimentar. Ingrid, como que esse método funciona no cacau? Certo, no cacau analisamos tanto com o nariz eletrônico quanto a espectroscopia no infravermelho próximo, e o nosso objetivo foi analisar não somente o nível de fermentação no qual essas amêndoas passaram, mas também se tratavam de amêndoas com saudável ou com alguns tipos de doença que enfrentamos hoje, principalmente aqui no Brasil. Então esse método ajuda o agricultor lá na hora da colheita a escolher os grãos. Exatamente. A ideia foi analisar se essas doenças
iriam modificar em algumas ligações químicas, né, a composição do cacau e também modificar a questão aromática do cacau, vez que tanto a presença da doença quanto o nível de fermentação ele traz essa certa mudança tanto no parâmetro dos compostos aromáticos quanto nas ligações químicas para a espectroscopia NIR. E nas questões assim como, por exemplo, dessa fruta da maçã? Certo. A fruta, outra vertente que a gente também tem estudado aqui é sobre os estágios de maturação. Então, alguns frutos ele passa pelo processo de maturação mudando a coloração. Porém, outros ele não tem essa mudança na coloração. Mas a composição química muda, porque ele trata um fruto que não tinha doçura quando verde, e aí com o processo de amadurecimento ele se torna aquele fruto mais docinho, que é o que a gente espera quando vai no supermercado. E esse estudo ele é bem amplo também, que vocês usam o azeite, a soja, os óleos. Sim. Como a ideia do grupo é sempre testar os equipamentos, uma outra vertente que a gente também trabalha aqui é o processo de adulteração. Porque, principalmente para os óleos, temos óleos com valor agregado, onde são caros, né? E valores que são um pouco mais baratos, e óleos que são um pouco mais baratos. Então, o estudo aqui foi trabalhar tanto com óleo essencial, no processo de adulteração, onde você coloca óleos mais baratos, para se ter ali, né, um produto não tão caro no final do processo, quanto aos óleos vegetais. Além de uma língua e um nariz eletrônico que auxiliam no processo de análise da maturação de frutas e vegetais quando não for possível identificar o amadurecimento a olho nu, é possível também fazer uma avaliação do frescor dos ovos, usando visão eletrônica e computacional. Na indústria de ovoprodutos, para determinar o frescor do ovo, supor de um lote, eu teria que quebrar o ovo e medir com um paquímetro a altura da gema, da clara. Daí, através de equações, a gente consegue ver se ele é fresco ou velho. Só que, muitas vezes, o problema da indústria é que talvez um ovo não seja demonstrativo para o lote. Então, o que a gente propôs? Através desse sensor químico portátil, tá? Que ele é de baixo custo, de fácil manipulação, a gente pegaria aqui o nosso ovo, daí a gente colocaria ele aqui em cima do sensor e só apertando aqui no botão, ele capta o espectro, como você pode ver aqui. Então, ele já captou o espectro. Então, isso aqui é o que está ligado à composição do alimento, como o professor explicou. Então, através desse espectro, eu consigo identificar o que eu teria que medir na indústria, quebrando o ovo para medir a altura, depois colocar na equação. Então, isso aqui é bem mais viável, que eu poderia aplicar numa linha de processo na indústria. Então, tirando o espectro, eu saberia, esse ovo é fresco, esse ovo tem tantos dias. Sem perder os ovos. Sem perder os ovos. Esse é o intuito da análise. São técnicas não destrutivas. E só tem, professor, essa identificação dos alimentos com relação à qualidade, isso causa um impacto ambiental? Traz problemas? Que tipos de problemas? Sim. Do ponto de vista ambiental, tem o problema das análises que são realizadas, que são o padrão das análises atualmente. Então, normalmente são análises químicas que envolvem a utilização de reagentes químicos, produzem resíduos, que destroem a amostra que está sendo analisada. Então, tudo isso gera um impacto ambiental que, com as técnicas que a gente tem proposto trabalhar, buscam, de um lado, resolver esse problema, então sem reagentes químicos, sem produzir resíduos, por isso são métodos baseados em sensores desse tipo. E também a questão do aspecto econômico. A gente tem buscado desenvolver esses equipamentos de custo acessível a um pequeno produtor, a uma indústria, porque normalmente esses equipamentos também têm um alto custo hoje. Bom, o inverno chegou, você já viu há pouco as características com a nossa repórter Rúbia de Oliveira e também com a Ana Ávila diretamente lá do CEPAGRE.
por enquanto, sem mudanças na temperatura e no clima aqui para a cidade de Campinas. Então, amanhã, quinta-feira, segue o sol aparecendo durante todo o dia, entre algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva para amanhã e nem para nenhum dia desta semana. Sobre as temperaturas, olha só, mínima de 13 graus, então para quem acorda cedinho ainda vai sentir aquele frio um pouco mais intenso, mas ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 25 graus aqui em Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quinta-feira ao meio-dia, ao vivo, te espero, hein? Tchau, tchau.